como acalmar o choro do bebê. O que você precisa saber para manter seu bebê protegido? Se você é pai, mãe, está grávida, guardião temporário ou permanente, provedor de creche, babá ou qualquer outra pessoa que tome conta de bebês ou crianças pequenas, esta apresentação é para você. Bebês trazem uma grande alegria para seus pais e para quem cuida deles. Às vezes, entretanto, é um grande desafio ter que lidar com um bebê chorando e inquieto. Apesar dos pais aprenderem muitas coisas sobre a alimentação dos bebês, como dar banho e trocar fraldas, nem sempre aprendem como lidar com o choro, ou o que fazer para acalmar seus filhos, ou o que fazer quando as tentativas de acalmá-los não funcionam. Primeiramente, a parte mais difícil de cuidar de bebês é quando estão chorando, principalmente quando são difíceis de acalmar. É através do choro que o bebê comunica suas necessidades. Acima de tudo, os bebês não choram para deixar seus pais frustrados ou zangados. Alguns bebês choram, inclusive sem parar, com episódios de 35 a 40 minutos, até 2 a 3 horas por dia. E isto é considerado normal. É importante saber que o choro do bebê tipicamente começa a intensificar aos 15 dias de nascido e culmina aos 2 meses de idade, mas depois começa gradualmente a diminuir. A forma em que o seu bebê chora pode ser diferente da forma que outros bebês choram. Entretanto, é bom saber que, se e quando o choro do seu neném aumentar, que isto é normal e que pode, em tal momento, adquirir um apoio se necessário. O choro ocorre sem necessariamente razões óbvias e é imprevisível. Alguns bebês choram mais durante certas horas do dia, como por exemplo no final da tarde ou ao anoitecer. O choro pode ser bem estressante, e especialmente com bebês difíceis de consolar. Alguns parecem ser inconsoláveis, e especialmente durante o período mais intenso. Este período pode ser bem difícil para os pais e para os provedores de creche. Técnicas para acalmar os bebês, assim como o auxílio dos familiares e amigos, podem ajudar muito você e a seu bebê durante estes períodos. Algumas perguntas que você deve tomar em consideração quando o neném estiver chorando e precisar ser consolado são: o neném precisa de uma troca de fralda? Um bebê irrequieto talvez chore ainda mais durante a troca de fralda, mas normalmente se acalma, uma vez que esteja sequinho e confortável. O neném parece estar com a pele fria ou quente? Se muito morno, mais saudável, remova alguma das cobertas e desate um pouco as roupinhas. Se está com frio, mais saudável, colocando meias e mais uma cobertinha geralmente resolve. O seu neném precisa ser alimentado? Alguns bebês, quando choram e são alimentados, às vezes choram menos, especialmente durante o dia, em comparação aos que são amamentados no horário de 4 em 4 horas. Algumas vezes, os nenéns só precisam de um pouco mais de leite ou fórmula para se acalmarem. Tente também arrotar o seu neném. O neném aparenta estar febril ou doentio? Se este é o caso, então você deve ligar de imediato para o seu pediatra ou clínica de atendimento, para assim receber a orientação necessária. Às vezes o neném chora durante diferentes horas do dia só porque precisa sentir o seu calor, estar juntinho a si e ser acalentado. Agora vamos ver algumas das técnicas que talvez te ajudem a consolar seu neném. E desta forma provavelmente ficarão menos inquietos e menos chorões.
Sempre que possível, carregue seu neném em seus braços ou com o auxílio de um sling de pano ou estilo canguru. Os neném reagem positivamente à proximidade e ao movimento suave, sempre suave. Se possível, alimente seu neném sempre que requisitar. Isso também ajudará a diminuir o choro, especialmente durante o dia. Segura seu neném em contato direto com a sua pele para que sinta um calor humano, pois esta proximidade geralmente consola o neném. Procure responder prontamente ao bebê quando ele chorar ou estiver inquieto. E quando o neném estiver alerta e alegre, dê muita atenção, para que não se acostume a receber atenção apenas quando choram. Bebês beneficiam muito de toda esta atenção. Não os deixará mimados e possivelmente diminuirá o choro. Contudo, às vezes o neném precisa chorar, mesmo sem ter qualquer problema e independentemente do que você tenha feito. Tenta relaxar e lembrar de que é normal e não vai durar para todo sempre. Muitos pais dizem que seus bebês se acalmaram com as seguintes técnicas adicionais, oferecidas pelo pediatra Dr. Harvey Karp. Este é um resumo das 5 dicas que talvez você queira experimentar. A primeira é enrolar. Tente enrolar o bebê com uma colchinha leve sem apertar. Tenha cuidado para não aquecer demasiado seu neném e também de não colocar o neném para dormir com cobertas soltas que possam vir a cobrir seu rostinho, pois isto pode ocasionar sufocamento. A segunda dica é o posicionamento de lado ou de barriguinha. Quando seu neném estiver inquieto, você pode apaziguar segurando o neném em seus braços em posição horizontal, lateral, ou de barriguinha para baixo. Mas quando colocar o neném no berço, lembre-se sempre que só se coloca o neném com a barriguinha para cima, pois estudos demonstram que isto reduz o perigo das incidências de síndrome súbita de morte. Terceira dica: som apaziguador. Este som é realmente mágico para os nenéns. Faça o som de mais alto do que o som do choro do neném. Podem também ligar um secador de cabelo, com cuidado e longe do neném, ou adquirir um CD com este som. Se chama som branco, ou white noise, em inglês, o qual pode ajudar a acalmar seu bebê inquieto ou até fazer com que seu neném adormeça. Quarta dica: quando o neném estiver inquieto, você pode utilizar um sling de pano ou tipo canguru e, dando suporte para a cabeça do neném, tente dançar um pouquinho, pois isso pode ajudar o seu neném a se acalmar mais rápido. Bebês inquietos adoram movimentos pequenos e suaves como os de ninar. Um pouch sling ou canguru é um porta-neném de pano que se usa a tiracolo, suspenso em um dos ombros para carregar crianças de recém-nascido até 3 anos. Em média, o bebê é colocado numa posição recostada com a coluna protegida e pode ver a paisagem e o rosto de quem o está carregando. Slings são uma adaptação das tipóias que são utilizadas em várias culturas há muitos séculos. Quinta dica: chupar. Neném gosta de chupar. Você pode dar ao seu neném seu seio materno, dedinho ou uma chupeta. Isso vai ajudar a acalmá-lo. Às vezes, sem pensar, quem está tomando conta de um neném ou de uma criança fica frustrado ou zangado e pode vir a chacoalhar o neném para tentar fazer que o neném ou a criança pare de chorar. Sacudir pode ser um incidente único ou que se estabelece com um padrão repetitivo de abuso. No usual, o guardião está sozinho com o neném e simplesmente perde a paciência
e em seguida o temperamento, pois não conseguem fazer com que o neném pare de chorar, nem que fique quieto. É triste o fato de que estes bebês ou crianças que são sacudidas provavelmente vão parar de chorar, mas que isto ocorra porque seus cérebros estão tão danificados por tal ato de violência. Às vezes, quando a criança é sacudida, os machucados são internos e não há sinais visíveis nas partes externas do corpo. Entretanto, quando a criança é sacudida violentamente, um ou mais sinais de danos podem estar presentes, como aos olhos, cérebro e ossos. A forma na qual os nenéns chacoalhados são segurados durante a sacudida causa contusões nos braços, costelas e coluna, e isto são incidências comuns nestes casos e geralmente visíveis. Quando o neném é sacudido, o cérebro se bate contra o crânio. Esta pressão causa o estiramento, arrebentação e sangramento das veias mais frágeis na superfície do cérebro. Quando isto ocorre, a substância química que as compõe são liberadas, causando ainda mais danos ao cérebro, prevenindo com que o restante das células possam receber oxigênio e nutrientes essenciais para funcionamento e sobrevivência, como, por exemplo, a habilidade de respirar e de ter batida cardíaca. A pressão no cérebro, junto à falta de oxigênio e, subsequentemente, a inchação, frequentemente são as causas responsáveis de morte das crianças sacudidas. Há razões pelas quais os nenéns são tão vulneráveis a esta forma de manuseio. Primeiro, quando nascem, a cabeça do neném é bem grande e desproporcional em comparação ao tamanho do corpo do neném, e bem pesada também. Com os músculos e ligamentos fracos e ainda não bem desenvolvidos na nuca, os nenéns não têm como controlar a movimentação da cabeça. O cérebro do neném tem um grande volume líquido que o faz ficar tenro, como se fosse uma gelatina, deixando o neném bastante vulnerável durante a chacoalhada. O fato de que há mais espaço entre o cérebro e o crânio, quando o cérebro do neném é sacudido, move-se a maior distância e rapidez. Isto acarreta que os danos, especialmente os causados pelo rasgamento dos ligamentos, sejam ainda maiores quando este se bate contra o crânio. Os sinais e sintomas, os quais pais e provedores de creches devem estar atentos, variam de moderados, como, por exemplo, vômito sem diarreia e ou febre, irritabilidade, letargia, dificuldades na alimentação, até os sintomas mais severos, que podem incluir dificuldade para respirar, corpo frio, convulsões e coma. Se você suspeitar de que sua criança tenha sido sacudida, leve sua criança imediatamente para o hospital. Se necessário, chame uma ambulância e diga para o atendente, enfermeiro e um médico a sua suspeita. Esta foto, tão triste, de um bebê sacudido no CTI, demonstra claramente que o prognóstico é ruim para crianças que são sacudidas e, infelizmente, de 1/4 a 1/3 das vítimas vêm a falecer. A maioria dos sobreviventes terão significante e permanentes deficiências, incluindo danos mentais, dificuldade na utilização dos braços e pernas, paralisia, convulsões,
problemas de visão e de audição, até cegueira e surdez. Os níveis de retardamento e atrasos do desenvolvimento físico e intelectual variam de moderados a severos. Ao passo que 1/3 dos sobreviventes que não aparentam sofrerem de nenhum dos efeitos da sacudida ao longo termo em exames subsequentes, ficou demonstrado que 1 em 4 vítimas que inicialmente não tinham sintomas, mais adiante são diagnosticadas com deficiências de aprendizado e outras formas de atraso quando atingem idade escolar. Apesar de que os homens são protetores e pais maravilhosos, às vezes, por falta de experiência na área de tomar conta de nenéns ou de lidar com o choro de um recém-nascido, ficar em tal posição pode levar a resultados catastróficos. Casos de sacudidas reportados refletem como pais são responsáveis por 50% dos incidentes de síndrome do bebê sacudido. Quando os namorados da mãe são incluídos nessa estatística, vemos que os homens são responsáveis por mais de 2/3 desses incidentes. Provedores de creches e babás são responsáveis por 17 dos incidentes e as mães por 12. A idade destes indivíduos varia, mas em homens a faixa etária mais frequentemente identificada em casos de síndrome do bebê sacudido é da adolescência aos 20 anos. Apesar de que a sacudida de neném jamais pode ser justificada, existem razões que podem vir a causar este comportamento, e estas incluem a pouca experiência cuidando de nenéns que estão inquietos ou chorando, e a falta de informação sobre o desenvolvimento infantil. Esta falta de conhecimento pode resultar em adultos pensando que o choro inconsolável do neném é proposital e um criticismo à sua habilidade como pai ou guardião, ao revés de que, em realidade, é parte normal e natural do desenvolvimento. Estresses também pode ter um efeito adversário nesses casos e podem germinar de dificuldades durante a gravidez e no parto, isolação social, depressão após parto. Fatiga por privação de horas de sono, a qual a maioria dos pais experienciam, é um fator constatado como sendo contribuidor para a baixa tolerância para frustrações e zanga. Fatiga é uma das razões principais na questão de depressão após parto e na falha de habilidade para amamentar. Outros fatores que podem vir contribuir para a sacudida incluem dificuldade para controlar seu temperamento, passado com histórico de comportamento violento, situação de família instável, como, por exemplo, problemas conjugais ou de finança, abuso de drogas e bebidas ou problemas de saúde mental, são considerados fatores agravantes no aumento dos riscos de danos não acidentais às crianças. Como já aprendemos, algumas vezes os nenéns choram, independente das nossas ações como pais ou guardiães. Ou seja, isso não quer dizer que a pessoa é ruim ou que não saiba como consolar seu neném. Simplesmente quer dizer que às vezes alguns nenéns vão precisar chorar, e isto é normal. Se o choro começar a ficar enervante ou está fazendo com que fique frustrado ou zangado por qualquer razão, estresses no trabalho, problemas financeiros, a discussão com sua esposa ou esposo, é correto dizer: afaste-se agora e se acalma. Respira fundo e, com cuidado, deite o neném de costas no berço.
Vá para um espaço afastado da onde o bebê estiver chorando. Lembre-se de que jamais o neném morreu por chorar, mas nenéns morrem por danos causados por pais e guardiães que sacodem e arremessam o neném, por não saberem que quando estão zangados podem se afastar. Por uns minutinhos, sente-se, deite, tome um banho morninho, relaxe, feche os olhos, respira fundo. Escute música, faça um lanchinho. Imagine que estás em um lugar e fazendo algo que realmente gostes de fazer. Liga para um amigo ou uma pessoa da família para falar sobre o que está havendo e para ver se é possível que alguém venha visitar por um pouquinho. Vá ver o neném a cada 15 minutos aproximadamente, mas somente se você já estiver mais calmo. Pode também ligar para o pediatra ou a clínica de saúde para receber uma orientação, caso você sinta que seu neném esteja doente. Liga para a Parental Stress Line, ou linha para pais estressados, cuja ligação dia e noite é gratuita, pois assim terão com quem falar sobre como estão se sentindo. Indivíduos treinados e compassivos estão disponíveis para dar apoio e bom conselho. Eles sabem que cuidar de um neném pode ser difícil e que todos os pais e guardiães precisam de um apoio de tempo a tempo. Lembre-se, jamais pegue seu neném ou criança quando você estiver frustrado ou zangado. É permitido. Afaste-se agora para que você se acalme. Isso não representará que eres um pai ou mãe ruim, pois nesta situação quer dizer que você está agindo de forma inteligente para proteger seu neném. Dois fatos importantes para manter suas crianças protegidas quando tiver que escolher outra pessoa para tomar conta delas, seja por questão de retornar ao trabalho, tomar-se umas horinhas para si, ou ter que sair para resolver coisas. Jamais deixe suas crianças sozinhas com uma pessoa que tenha um histórico de violência ou problemas para controlar a zanga. Não é seguro deixar suas crianças com pessoas que perdem a paciência ou que tenham mau gênio. Jamais deixem a criança com uma pessoa que tomou bebidas alcoólicas ou que use drogas. Nestas situações, é menos provável que as crianças serão cuidadas de forma correta ou segura. Proteja seu neném. Diga para todos que tomem conta de suas crianças sobre os perigos das sacudidas. Fale para as pessoas que tomem conta do seu neném para jamais sacudir, bater, arremessar ou gritar quando estiverem frustrados com o choro e a inquietude do bebê. Dê permissão para a babá, mesmo que seja uma pessoa da família, para afastar-se agora e se acalmar se a pessoa estiver frustrada por qualquer razão quando estiver tomando conta do seu neném. Diga para que coloque seu neném no berço e para ir para outro lado afastado de onde o neném estiver chorando, para relaxar um pouquinho. Diga para jamais segurar seu neném ou sua criança quando estiver zangado ou frustrado. Diga para seu parceiro, para a babá ou provedor de creche, para ligar para você se necessitarem de um suporte ou um substituto. Esclareça que você não se zangará, pois sabes que todos os pais ou guardiães às vezes ficam frustrados. Diga que podem ligar para a linha de pais estressados, Parental Stress Line, até terem como te contactar ou até você ter como retornar. Mantenha o número disponível.
Você aprendeu vários fatos importantes e técnicas que vão lhe ajudar a manter seu neném protegido. Você sabe que o neném chorando, mesmo que demasiado, pode ser normal durante os primeiros meses de vida. Você aprendeu várias maneiras novas, fáceis e efetivas com as quais pode apaziguar seu neném ou sua criança. Você sabe também que apaziguar nem sempre funciona, mas que isso não é um reflexo na sua capacidade de criar seus filhos. Às vezes, nenéns simplesmente precisam chorar, e é isto mesmo que vão fazer, não importa o que se faça. Se você ficar frustrado ou zangado, você sabe que afastar-se agora e tomar conta de si é o certo. Você sabe o quão é importante que repasse essas informações para todos que tomarem conta de sua criança, pois são vitais. Por essas razões, felicitações! Você agora sabe os fatos sobre o neném chorando, como apaziguar e o que fazer para manter seu neném e suas crianças protegidas. Parabéns!